Olá, Denise, tudo bem? Agora sim, hein? Tudo bem? Sim, tudo, senhor. Tudo bem, graças a Deus. Só podemos agradecer, né? A Deus por saúde, tá tudo bem. O resto a gente corre atrás, né? Não é isso? Exatamente. Eu falo que É, eu que eu digo. a felicidade plena é uma utopia, né? Quem corre atrás da felicidade plena não atinge, porque uma hora é um parente que está doente, uma hora é um pai, uma mãe, uma hora é uma questão financeira de um conhecido. Então, a gente tem que curtir os momentos, viver bem os momentos, fazer o bem, não é isso? Para que isso seja a melhor passagem possível, né? Ajudar as pessoas. Verdade, doutor. Verdade. Prazer falar com você. Você tá bem? Né? Tá bem de saúde física, mental também, que hoje é tão importante, né? Acho que o senhor já me conhece. Já, eu lembro de você. Você mudou o cabelo aí, mas eu lembro. O senhor se lembra, né? Hoje eu já vou completar uns 2 anos de luto, Ah, porque na época que eu falei com o senhor, meu pai ainda era vivo. eu lembro. E ele não resistiu. É, Estava só por começar, doutor. na época que nós conversamos, o seu pai, o atendimento foi com o seu pai, não é? Ele participou, não foi? Ou não? Não participou, ele já estava bem debilitado, Ah, tá. não. Eu, Eu eu- acho que o senhor vai se lembrar que é uma ótica, que as minhas irmãs fizeram toda uma articulação, pegaram os bens dele e o expulsaram, usando a Lei Maria da Penha, acredite se quiser. E eu entrei, elas não esperavam, e destruiu a minha saúde e a dele, mas eu não conseguia passar para um colega, juro que eu tentei. Toda hora vinha um e dizia: Denise, você está advogando com o fígado. Uma hora, vinha a psicóloga, me avisava, vinha, mas eu não consegui. Era uma questão de honra para mim, assim como é até hoje. é difícil E atuar eu nesses falando casos, dessa não forma, é fácil, né? Não é fácil, não. não é fácil. Não é fácil. Só que ao mesmo tempo eu sentia que eu estava cuidando do meu pai, eu não sei explicar para o senhor, sabe? Só que estava só para começar, doutor, o problema. Por quê? Eu me lembro que meu pai ainda era vivo e ele estava morando com uma tia e depois foi morar sozinho. Já tinha iniciado uma hemodiálise nessa época que eu falei com o senhor. Quando eu te conheci o canal, eu vim na realidade por conta da Usucapião, porque eu tenho nada menos que 28 anos de posse. É muito tempo, Animando a é uma posse tão bonita, é uma posse tão bonita que Sim, você escolhe os campeões que você quer. A verdade é essa, né? sim, Tim Maia, né, que o senhor brinca nas nossas lives, a posse Tim Maia, vale tudo. Vale tudo. E meu avô abriu mão. Você Eu tem lembro que eu algum. estava numa live, não foi nem no atendimento, né? O senhor falou: Denise, eu aconselho você ir ao cartório formalizar isso. Que ele tá abrindo mão. Ele falou: filha, se você quiser ficar com a casa, porque a casa é dele, o terreno meu pai me deu para ele me criar, eu tinha 13 anos. E eu falo isso porque qualquer declaração que a gente assine, seja uma declaração, um instrumento particular, um instrumento público, nós podemos usar como um justo título de boa-fé. Né? É um direito seu de usar. Então, não que seja um documento que vai substituir a escritura pública, que vai fazer o registro, mas você consegue usufruir desse documento de várias formas, né? Sim. E não bastasse eu mexendo, estou praticando uma filosofia chamada Feng Shui. Não bastasse eu procurando nos documentos, porque eu guardo absolutamente tudo. E tudo bem limpo, organizado, né? Porque, né, o advogado tem dessas. É verdade. E eu achei contas telefônicas nesse endereço em meu nome de 2008, se eu não me engano. Ou seja, eu estou pensando até em partir para uma extrajudicial, porque eu tenho muitos documentos aqui. O, extra, Mas eu vou entrar também com a judicial, qualquer coisa, o tem que ver extrajudicial, aqui, né? eu costumo dizer que numa situação que envolve herdeiros, uma iminência de litígio, se a gente tem bastante documento, vários documentos, o que a gente pode fazer? Distribui o uso campeão judicial, bem feitinho, né? Falando da súmula 237, talvez usando o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, batendo os principais requisitos pressupostos, posse, manus pacífica, animus domini. Feito isso, depois que distribuiu, saiu aquele despacho senador, né? Ou despacho para emendar inicial, logo no comecinho, aí depois você pode tentar no cartório. Se der certo no cartório, você dá baixa, né? Dá baixa no uso campeão judicial. Você consegue pedir a desistência dele. É uma saída, é uma alternativa, né?
Sim, eu acredito que o campeão entre herdeiros, né, vai dar o que falar, né? E elas já estão de olho nesse terreno aqui há pelo menos uma década. Elas sempre tentaram enganar o meu avô. Enganar o meu avô, a palavra é enganar. E nunca conseguiram. E enganar meu pai, algo assim. Só que fechados os 10 anos de posse, não tendo oposição, né? Elas não entraram com nenhuma ação e nem nada. Eu vou entrar agora. E agora é o momento, porque eu melhorei da depressão a partir de abril. Era depressão com ansiedade. E isso me trouxe um efeito muito cruel, que foi uma espécie de depletação da memória. Então, coisas que eu já tinha aprendido, sabe? Coisas que estavam sedimentadas na minha mente, eu simplesmente esquecia por conta da ansiedade. Mas agora eu tô voltando a ficar bem a ponto de alegrar meu psiquiatra. E depois que passa aquela fase do luto mais pesada, né? Enfim. Mas você tá melhor, né? Disso, tá evoluindo, não tá? Tô melhor. É, porque a evolução agora né, não é fácil. Mesmo que eu não vou sair no prumo. Da ação. E nem abandonar, né? Não vai não. O que aconteceu? Ficou pior, doutor, porque meu pai faleceu, tem um gato arranhando a porta, tá? Não repare, eu me fecho no escritório, eles querem entrar. Meu pai ficou 3 meses na casa de uma tia, que é mais próxima de mim, e uma outra tia, que é a irmã dele, nem sequer ia visitá-lo. Eu falo porque eu ia lá todos os dias. Meu pai fazia hemodiálise, ia de carro sozinho. E aí, depois de um tempo, ela me ligou falando que ele queria alugar uma loja para trabalhar. O meu pai, ele estava na cadeira de rodas, ele falava em pescaria já. Ele falava em pescaria e logo ele faleceu, porque meu pai sempre teve muita vontade de viver. E ele queria porque queria, já que ele foi expulso da outra loja e tinha bastante dinheiro, porque ele vendeu um terreno. Eu contei para o senhor que ele vendeu o terreno, foi para a conta dela, o dinheiro elas começaram a gastar desmedidamente, falando que ele combinou com ele. Tá, provas. Porque por que ele queria entrar com uma ação? Eu já vi até julgados que, entre familiares, esposa, né, esposo, pega dinheiro um do outro e tal, não, porque escusa. E o juiz falou, não, escusa não. Se ela entrou com boletim de ocorrência, houve oposição. E o juiz desconsiderou as exceções que a lei impõe. Porque entre parentes, né, entre o esposo, a família ali, o esposo, a esposa, eu não lembro se era o filho, o pai, a questão do crime contra o patrimônio. E eu levantei essa questão para o senhor falou, então, mas eu consegui uma apropriação indébita. Falei, acho que foi apropriação indébita. A filha, o pai passou todos os bens e ela simplesmente bloqueou. Acho que o senhor se lembra disso. Eu lembro. Consegui uma apropriação indébita. Lembra? E eu me surpreendi, porque eu achei que era... Eu tenho um professor de penal que diz, né? Quando é súmula, quando é prego batido e ponta virada. Mas não. São as circunstâncias. E depois eu achei realmente um julgado que a esposa se opôs, ela fez um boletim de ocorrência e ele estava sacando dinheiro da conta conjunta, algo assim. E eles eram casados em plena sociedade matrimonial. E o juiz não considerou. Eu falei, então, mas teve oposição e eu não vou aplicar a exceção que a lei permite aqui. Nossa, foi um fuzuê, como se diz. Não é fácil, né? E ele abriu essa loja e chamou ela para trabalhar. Ele abriu essa loja e chamou essa tia para trabalhar. Ficou um tempo na casa dela também. Ele já tinha ficado 3 meses na casa dessa outra tia. Eu ia lá todos os dias e tal. E foi para a loja, foi aquela festa e não sei o quê. E minhas irmãs já estavam afastadas dele, sumiram durante 7 meses. Teve um dia que elas foram ao hospital e eu tentei revogar a medida. Porque o que elas estão fazendo no hospital para visitar o agressor? Não entendi. E eu quase consegui. Quase conseguiu. Mas não foi daquela vez. Sabe? Quase consegui a revogação da medida. Não consegui no primeiro momento. Depois eu fiz uma peça e tal. A juíza entendeu que não era violência em relação ao gênero,
não era violência com a mulher, ainda, digamos, nos convidou a procurar outra justiça de uma forma bem, digamos, rígida, que expulsou a gente da vara de violência. Não tem nada a ver com... Isso é patrimonial, não tem nada a ver com... Isso aqui é para violência contra a mulher, tá? Sabe? Deu uma nelas, assim, na sentença, bem... Nela e no advogado delas, que não tem nada a ver com isso, eu estava defendendo meu pai. E ainda revogou a medida, só que meu pai não queria nem vê-las. Nós temos aqui, o senhor conhece Campo Grande, acredito, né? Conheço. Tem um lugar famoso aqui chamado Alemão Conveniências. Eu, na verdade, eu coordeno uma... Ele não queria nem ir lá com medo de encontrá-las e ser preso. A pós-graduação do Instituto, eu coordeno aí da pós-graduação em Direito Imobiliário. Eu fui muito para Campo Grande, frequentei bastante. O Enfoque, a pós do Instituto, do ESO, a palestra em OB, também dei muita palestra aí. Gosto muito dessa região, hein? Afonso Pena, né? Muito bom. Então, Afonso Pena, é próximo da Afonso Pena, a loja, até hoje. E ele não queria nem o alemão com medo, porque ele sabia que tinha um parâmetro de metragem, acho que eram 100 metros, que ele não podia se aproximar delas. E ele não queria, ele tinha pânico delas. Você já viu o agressor fugir? Nunca vi. E aí, nessa época, eu consegui uma testemunha-chave, que é o oficial de justiça que cumpriu o mandado e falou, olha, moça, sinceramente, seu pai não tem perfil de agressor. Você sabe qual é o perfil de agressor quando eu cumpro o mandado? Eu falei, não. É falar que a casa é dele e aprontar um pandemônio, porque onde já se viu, o seu pai estava de cabeça baixa, muito debilitado, tá? Olha, eu nunca vi o perfil de um agressor assim. E eu tô querendo te oferecer, moça, por favor, me chame como testemunha. Olha, eu queria inclusive ser eu arrancá-las de lá um dia, caso você entre com uma ação compatível. Nossa, me surpreendeu. E ele ainda virou amigo do meu pai, que ele ficou com muita pena. A situação. Ele encontrou meu pai lá, disse que era o agressor. Gente, meu pai que deu a loja para elas, doutor, ele morava no 2º andar. E elas, por conta de dinheiro, elas jogaram. E aí, nessa época, enfim, essa minha tia ficou com ele na loja. Ele ainda tinha muito dinheiro na conta. Eu continuei sendo advogada dele e, na medida do possível, né, amiga dessa tia, imaginando que ela estava sendo verdadeira. O tempo passou, ela falava, filha, seu pai está bem debilitado, eu tô indo atrás da Karen, viu? Karen é a caçula, para vender o terreno que ela comprou com dinheiro aquela vez da conta, hein? Porque seu pai precisa do dinheiro para cuidar da saúde, viu? Eu, não, tia, isso mesmo, você me fala qualquer coisa, olha, eu tô a postos, eu vou em cartório, eu entro com a ação, que precisar, ou então respondo. Nessa, né? Já tá tudo mais ou menos encaminhado, a medida sendo revogada, no dia eu estava acreditando nela. Enfim, meu pai faleceu em outubro de 2021. Doutor, acredite se quiser, meus sentimentos, viu? Pelo seu pai. Obrigada. Essa tia me abordou cerca de meia hora após o sepultamento e eu estava naquele estado, sabe? Naquele estado. E falando que tinha um dinheiro na conta, mas que as irmãs não sabiam. Falei, tia, sem querer ser indelicada, eu não tenho condições, tá? Deixa o dinheiro na conta do meu pai. Já achei esquisito ela falar dessa forma. Conhecer tudo, conhecer saldo, conhecer movimentação, já achei esquisito, né? Já ficou estranho, né? Então, porque meu pai não estava acamado. É estranho. Falei, tá. Um pouco antes do meu pai falecer, eu falei, pai, deixa eu te falar uma coisa, eu escutei algo e eu quero te perguntar. A tia Angela é sua sócia? Ele, lógico que não, ela é funcionária. Por quê? Falei, porque ela espalha isso aos 4 ventos, tá? Só pra localizar você. Ele estava internado, mas ele estava bem, né? Aí depois ele voltou pra casa. Aí, tudo bem. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, tá estranho, meu pai não considera ela sócia. E pior, depois eu fui visitá-lo e ele falou, olha, eu tô muito desconfortável, sabe? Porque a gente tem um tatuador, né?
até hoje ele está lá na loja. A sua tia me pede, vamos supor, R$1.000 para pagá-lo de algo, um trabalho que tenha feito. É um estúdio de tatuagens, ainda está lá. E ela pega 1.000 para ela, sem me avisar, e eu percebo, claro que eu percebo. Eu falei, nossa, pai, mas isso é um pouco sério, né? Porque ela está se comportando como sócia, sendo que você está dizendo que é funcionário. Tem que ter um ânimos aí que se case para ela ser sócia. Um tá com a vontade de uma coisa, outro com a intenção de outra. Não dá, olha, Tá pelo amor bagunçado, de né? Deus. E não deu tempo depois disso. Sim. Sabe quando você fica com um monte de alertas na cabeça? Ainda eu cheguei e falei, tia, eu percebi que ela estava defendendo as minhas irmãs demais. Para quem jogou o irmão dela na rua sem nada, doente. Muito estranho. E foi tudo junto. Foi tudo junto. Enfim, meia hora depois do sepultamento do meu pai, ela me abordou falando que ainda tinha 33 mil remanescentes na conta, que as minhas irmãs não sabiam como poderíamos fazer. Eu falei, deixa na conta dele. Ora, existe algo chamado inventário, que se eu não fizer, eu levo multa. E tem outra, quando só tem dinheiro, alvará judicial. É uma grande saída também, né? Sim. Eu tenho 60 dias, tia, para não levar multa alguma. E eu vou começar já. Deixa lá. Né? Ou então passa para minha, não sei, porque eu vi a má fé, já vinha vendo a má fé, mas Deus foi tão bom que aí nessa hora você perde a razão, né? Assim, o raciocínio. Como que eu ia ter uma conta com dinheiro transferido da conta do meu pai ser herdeira? Pelo amor de Deus, ainda bem que ela não fez, quer dizer, ainda bem que ela não fez assim, nesse sentido, porque depois ficou pior. Enfim, ela foi para casa, eu também, falei, deixa a conta. Ela simplesmente pegou a senha do meu pai no internet banking com o celular dele e transferiu o valor integral para a conta dela, 33 mil reais. Fez a transferência de 33 mil para a conta dela. Eu fiquei 10 dias, tia, para a conta poupança dela. Tia, 10 dias. Falei, vou fazer um boletim de ocorrência e orei para Deus e, com perdão da expressão, dane-se. Olha, ninguém tem pensado no meu pai, nem em mim, nem ninguém, não é nem pelo dinheiro, é pela astúcia. E por ela, minhas irmãs não perdoaram o próprio pai, Dor. Você acha que elas não sabiam, não estavam conluiadas? É claro, depois que eu fui ver, ela tentou me aplicar um golpe. Ela viu que eu era inocente, né? E tem orgulho de ser inocente para isso. Você tá com a consciência tranquila, né? Enquanto... tentou aplicar o golpe nelas. Não deu certo, ela aplicou o golpe em mim, tentou aplicar nela. Onde ela obteve a vantagem de conseguir enrolar para o dinheiro ficar na conta dela, porque para herdeiro dava problema, ela conseguiu. Só que ela fingiu que ela conseguiu isso para proteger a herança, entre aspas, porque eu queria tudo para mim. Eu falei, não, ó, chega, tá? 10 dias, boletim de ocorrência. Eu não cheguei lá e falei, olha, inclusive, eu fiquei muito assim, parecia que eu nem era advogada. Nossa, passei uma vergonha do mundo, só chorava. E a menina falou, olha, a senhora não precisa se preocupar em encaixar a conduta no tipo, deixa que a gente faz, fica tranquila, só me conta o que aconteceu, porque ela viu o meu desespero, olha, parece que sumiu tudo da minha cabeça. Ela falou, então tá, vamos lá, vamos encaixar no tipo, furto, né? E qualificado por destreza, abuso de confiança, nossa, eu levei um susto. Então, sim, colocou, e entrei com uma ação no cível. Chegou a entrar com ação no cível. Material. Chegou a fazer. Sim. Fiz. E mais, né? Uma cautelar que me foi concedida. E ela já tinha gasto 19 mil. Nossa Senhora. Pagando contas pessoais. Certo? Tanto que ela estava com o Luio que ela sacou num dia, ela transferiu num dia, no outro dia elas foram sem a minha autorização, sem o meu conhecimento, na verdade, sem uma autorização, sem o meu conhecimento, encerraram essa conta do Itaú do meu pai. Porque queria que voltasse para a conta dele e deixasse bloquear. Mas vai bloquear porque vai bater a certidão de óbito no cartório. E daí? Não é ela que decide isso. É porque ela queria pagar contas pessoais. Enfim,
consegui. Agora o juiz pediu as provas que eu pretendo produzir. Bonitinho, estamos lá, tal. Isso aí deve fazer uns 10 dias, eu já coloquei no processo. A defensora tá cegamente... Eu vou te falar, defensora, hello. Acorda. Ainda que ela fosse sócia, sabe o que ela tá pleiteando? É a loja para ela. Ainda que ela fosse sócia, Jesus amado, meu pai se retirou da sociedade. O que aconteceu com uma coisa chamada cota parte? Ele se retirou da sociedade de uma forma ou de outra pela morte, isso está bem claro na lei. Os herdeiros uma parte e ela outra, ainda que ela fosse sócia, ela não é, ela quer a loja inteira para ela. E as outras defendendo e vão ser testemunhas, viu? O ser humano é terrível, né? Ele não se contenta com pouco, né? Né? Sim, é uma coisa, nossa, mas me admira, porque elas já estavam acostumadas, e eu tratava, infelizmente, minhas irmãs, eu não fui criada pelo meu pai, né, fui criada pelo meu avô, e eu não convivi, mas elas sempre tinham essa coisa de, engambelar meu pai para conseguir dinheiro, ai pai, não sei o quê, sabe essa coisa? Eu sempre percebi, só que eu falei, não tem nada a ver com isso, meu pai é adulto, consciente, eu moro com meu avô, eu sou a mais velha, né, sou servidora pública, efetiva. Meu pai pagou minha faculdade, sou advogada. Verdade. Não tem nada com isso. Não vou lá pedir nada, se elas querem pedir a mim, a consciência delas com elas. Só que quando começou a lesar meu pai, eu falei, não, opa, porque antes estava sobrando, né? E muito. Porque meu pai teve uma rede de lojas, assim, sabe? Morava em lugares bons. Morava na Fospena, até, lá no edifício, na Galeria Dona Neta. Esse era o padrão de vida do meu pai. Só que com o tempo ele começou a ter dificuldades, aí eu já entrei. Aí vendeu o terreno, aí foi tudo ladeira abaixo. Enfim, doutor, eu estou nessa celeuma, já apresentei as provas. Diga-se de passagem, a prova dela, até mesmo se fosse sociedade de fato, o ônus é dela, não sou eu que tenho que provar que ela não tinha, apesar que minhas testemunhas vão bater firme nisso, porque todas conviveram na época da loja, inclusive uma irmã por parte de mãe. A gente fazia um tempo que a gente não se via, a gente marcou. Chegou lá, ela falou, eu quero ser sua testemunha contra a Ângela. Eu, oi? Você quer fazer uma declaração de algo que você viu? Ela, não, eu quero. Insistentemente, dia após dia. Eu falei, você imagina se ela tivesse conseguido? O estrago que ela ia fazer. Como ela não conseguiu, agora ela fez um conluio, porque ela viu que o meu caráter não é esse, que eu vou falar, tem dívida com o Estado? Sinto muito, né? Dentro das forças da herança nós vamos pagar. Não, mas tem uma dívida com o município. Ótimo. Ah, mas acabou o dinheiro. Sinto muito. Mas eu, como herdeiro, vou pagar as dívidas do meu pai, porque tinham coisas estaduais e municipais por conta das lojas. E como elas também administravam e estava no nome dele, elas deixavam para lá, entendeu? E hoje, são crianças. Hoje como que tá a história? Hoje, você chegou a fazer o inventário e finalizar ou não? Não chegou a mexer nisso? Ainda não. Ainda não. O inventário está caminhando. Eu tinha até me esquecido, nas primeiras declarações, nesse dia. A grosso modo eu escrevi, só que, excelência, não vou ser advogada delas não, tá? Que elas se virem aí, numa linguagem polida, escrevi isso. Vou advogar só em causa própria, tá? Entendeu? Aí entrou uma outra advogada bem recentemente. Porque elas ficavam, olha o truque, na resposta, quando foi isso? Na resposta delas, na contestação, acho que ela falou, que ela estava guardando o dinheiro para um eventual inventário. Falei, olha, no sepultamento eu falei que nós tínhamos 60 dias, falei para as três, para as minhas duas irmãs e para ela, esse inventário está aberto desde dezembro de 2021, porque eu tinha 60 dias sem multa. O inventário que vai começar
Ah, doutor, olha, francamente, agora que o dinheiro foi apreendido, né? Foi fruto de liminar, de cautelar, de liminar. Tutela antecedente, que eu já até esqueci, tá vendo? Me fogem as coisas da memória e eu não consigo foi uma encaixar tutela provisória? no caso jurídico apropriado. Foi a tutela provisória? É, É. sim. Foi uma tutela provisória, mas aquela no intuito de não comprometer o resultado final, a eficácia do processo. Não para obter, né, antecipadamente a sentença, o fruto da sentença. E eu, nossa, bagunça muito na minha cabeça ainda, talvez seja a medicação, né? E elas alegaram isso, e sendo que o inventário já estava desde dezembro de 2021, então o dinheiro foi fruto de apreensão, o juiz bloqueou o valor na conta. É fácil falar isso. Agora que eu fui pega, não, eu já estava cuidando, mas tá aqui, ó. Então eu gostaria, da mesma forma que no começo a gente cogitou sequestro, a gente que eu falo, eu e os colegas que eu debato aqui na internet, e aí eu vou construindo aqui no escritório as ideias. As teses, né? Vai construindo aí. De lembrar as coisas. Hoje como que tá a situação? A sua tia parou, ela fica aí em cima de você? O inventário não chegou nem a distribuir, né? Não chegou a dar entrada no inventário. Dei entrada no inventário, já está na fase de primeiras declarações. Tá. Só que elas ignoraram essa desculpa, entendeu? De estar guardando dinheiro. Agora a advogada delas entrou no processo. Agora, depois de todo esse tempo. E aí eu queria, vamos supor, eu gostaria de saber uma medida. Primeiro o senhor falou lá na época que meu pai era vivo, olha, dano material e apropriação indébita. Notícia crimes, bonitinha para o delegado e dano material. Isso. Dá para trabalhar na esfera criminal e na esfera também, na esfera civil. Seria viável agora uma indignidade? Sim. Seria viável, doutor, tentar uma indignidade? Eu vi aqui... Mas hoje a única herdeira que tem é só você? Você tem outras irmãs? Outros irmãos? Eu não lembro agora. Tem essas duas só. Essas duas só. Tem essas duas só. Essa outra que vai ser testemunha por parte de mãe, então ela não tem. E você se dá bem com todas elas? Como que tá a situação? Ficou desgastante? Depois que o pai e a mãe falecem, parece que se distancia mais, né? Né? De jeito nenhum. Na época que eu defendi meu pai e entrei, digamos, de escola para defendê-lo na Maria da Penha, elas viraram minhas inimigas mortais. Porque elas viram que eu peguei todo o plano delas. E elas viraram inimigas mortais. Então, hoje a situação é essa, né? Vocês não se dão bem, né? A situação é essa, eu bloqueei de tudo. Bloqueei de tudo, porque eu vi que elas estavam conluiadas, inclusive, com essa minha tia, para me lesar na herança. Eu aprendi no canal. Direito possessório é uma coisa. E direito registral é outra, né? Me fala uma coisa. Então, o uso capião, digamos, é uma vantagem que eu vou ter. Hoje, seu pai deixou de fato o quê? Ele deixou o imóvel? Esse imóvel que você reside é o que era do seu pai ou não? O terreno. E aí a casa do meu avô, que ele abriu mão e eu fui e registrei em cartório. Então, o fruto da usucapião extraordinária vai ser esse terreno. Entendi. Porque o usucapião é uma ótima alternativa quando a gente não quer dividir o bem, seja o motivo que for. Né? Porque você faz o usucapião, você regulariza o imóvel através da posse. Se você tem a posse, mas pacífica nos dome, poxa, você tem todos os requisitos para fazer isso. Né? Muitas vezes é melhor você fazer um usucapião, se você tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, do que partir para a indignidade ou deserdação. Por quê? Porque a deserdação indignada ainda vai passar pelo crivo, o subjetivo do Poder Judiciário, se é caso ou não, né? Não é muito taxativo, tem esse crivo subjetivo. O usucapião não, o usucapião é posse. Você tem posse, manso pacífico, animosônio, pronto, você vai se tornar proprietária. Não é um litígio, é um direito seu, você só está reivindicando ele para homologar esse direito, tanto é que é uma ação declaratória, né?
Sim, mas não em relação. Eu aprendi no canal também. Que legal. Eu lembrei no canal, porque na faculdade não é tão profundo assim, né? Nós passamos assim de uma forma rápida. E hoje eu falo, né? Mas em relação aos valores que eu pretendo retirar delas, elas vão querer arrumar, vamos supor, uma saída que a doutora pode imaginar lá. Vamos apresentar. Já que estamos em fase de primeiras declarações, esse dinheiro ele deu em vida. Porque a indignidade e a desoneração, você vai ter que trabalhar em cima do... É taxativo, não tem jeito, né? Você pegar a indignidade sucessória, nós vamos ter o quê? Tudo bem, é excluído da sucessão os herdeiros e legatários. Mas você tem que provar de forma taxativa que houveram sido autores, coautores ou partícipes de homicídio culposo ou tentativa deste. Já te falo, doutor. Tem boletim de ocorrência, alguma coisa nesse sentido? Chegou a acontecer ou não? A fundamentação. 1814, né? Código Civil, inciso 2, primeira parte. Que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança. Tanto que o oficial de justiça vai ser nossa testemunha. E eu tenho, por exemplo, dá muito valor ao depoimento da mulher. Eu fui por esse raciocínio, me corrija se eu estiver errado. Dá muito valor ao depoimento da mulher. Só que a sentença final, qual que foi? Baseada só no depoimento delas, de que se ele foi violento, não é a vara especializada de violência contra a mulher. A questão é patrimonial. Violento, entre aspas, de acordo com o que elas falaram, não tem nenhuma outra prova. Até a pessoa, que é o marido delas, que odiava meu pai, que disse que estava no dia, ele não estava. E a gente também tem testemunhas. Outro motivo também que ajuda muito na indignidade, né, é que casos que houve violência ou meios fraudulentos que inibiram, obstaram o autor da herança. Então, um exemplo, isso que você me contou. Será que ela não sacava dinheiro da empresa? Um exemplo, né? Também, se tivesse um meio de provar isso, também seria algo interessante para apurar a indignidade sucessória, né? Sim, são duas coisas que eu considero, assim, contundentes. A primeira, o meu pai comprou um carro, é um Sandero, tá com essa minha irmã até hoje, para ele. E falou, olha, nós podemos usar juntos, viu? Eu tô comprando para mim, mas nós podemos usar juntos. E nesse dia ele falou, eu quero que você vá ao cartório, pedir informações, ou regularizar, algo assim. Ela inventou que só a pessoa que estava presente é que poderia ser proprietária. Meu pai, doutor, ele ficou numa situação assim de praticamente esquizofrenia, mas ele não tem diagnóstico, não tem um documento dizendo, olha, esquizofrenia, código CID e tal. Mas meu pai virou outra pessoa. Ele não tinha condições de raciocínio. Então começaram a dilapidar. Eu ia de um lado, eu ia de outro, ou mentiam para mim, e eu já estava com muita depressão, tomando remédio controlado, ou eram violentos comigo. Por exemplo, por que eu parei de visitar meu pai? Porque eu era extremamente hostilizada. Porque o que elas queriam? Eu estava em estágio probatório, inclusive, desse cargo que eu estou hoje. Eu sou analista administrativa na Câmara Municipal de Campo Grande. Que sentido que faz? Inclusive está no meu estatuto, que eu tenho que comprovar que só tem eu. Eu tenho que comprovar. A grosso modo, é isso que está escrito no meu estatuto. Que sentido faz elas pegarem todo o dinheiro do meu pai, que ele tinha direito, ele tinha condições de contratar cuidador, de ter um tratamento bom. Ele, além de se tratar pelo SUS, não tinha cuidador. E eu, para acordar 5h30, para estar 7 em período de estágio probatório, ficar faltando na Câmara. Elas queriam me obrigar a ficar lá. E eu ainda fiquei com ele no hospital, tal. Peguei Covid nessa ocasião do hospital. E sem contar esse cuidado jurídico, digamos assim. Porque acabou com a minha saúde. Na última quinta-feira, ela falou, pai, na hora que essas pessoas forem embora, você me avisa. Na última quinta-feira que eu vi meu pai, que ele estava vivo, quer dizer, eu abandonei?
Eu tenho 1 milhão de pessoas para comprovar que eu não abandonei. Isso não existe, isso é ridículo. Inclusive eu coloquei, excelência, eu tô até, tem que cuidar, meu primo falou, você cuida você cuida para as palavras sempre polidas, não demonstrar raiva, porque é difícil nessa situação, a requerida, para que não sofra uma outra ação criminal. A grande vantagem, se a doutora conseguir provar a indignidade, é que ela alcança qualquer classe de herdeiro, né? A indignidade sucessória, você consegue atingir qualquer classe de herdeiro. Já a deserdação, não. Somente atinge os herdeiros necessários. Então, se conseguir provar, tudo bem. É difícil, né? Autores, coautores de homicídio doloso, não é o caso. Acusação caluniosa, isso é mais fácil de provar. Às vezes, até mensagem de Instagram, WhatsApp, testemunha. Meios fraudulentos, também é mais difícil. É complicado, quando nós falamos de dignidade sucessória, apesar dela atingir todos, né, da classe qualquer classe de herdeiro, ela é mais difícil de provar do que a deserdação, né? Porque a deserdação do 1962 e o 1963 é uma ofensa física, você já provou, você já consegue deserdação. Ofensa física, injúria grave, relação ilícita com a madrasta ou com o padrasto. Então, parece que não, mas é mais fácil, muito mais fácil de provar, né? O desamparo de ascendente alienação mental ou grave enfermidade. Será que isso... talvez, quem cuidava do seu pai? Só você, né? Na verdade, elas voltaram para cuidar, só que é porque elas viram que a situação tinha que ter um certo disfarce, não podia dar bandeira, digamos assim. Mas eu não cuidava do meu pai, assim, de ficar com ele lá, sabe por quê? Elas estavam gastando o dinheiro dele, que era para o cuidador. Eu moro a 11 quilômetros do meu pai, não fui criada por ele, já estava cuidando da parte jurídica, inclusive contra elas. E tem mais, viu? Me processaram por calúnia e eu ganhei. Olha que legal. É o que eu sempre falo, né? Processar é fácil, quero ver provar. Por né? quê? Nossa, ela passou uma vergonha na audiência. A promotora acabou com ela. Falou, senhora, doutora, teve queixa-crime? Eu falei, não. Inclusive desse fato inventado por essa senhora, tem 1 ano. Falou, a senhora sabe que a senhora não pode nunca mais pleitear isso no judiciário. Ela falou, mas eu não fui informada dos 6 meses. O promotor, não é problema meu. E tem mais. O outro menino declara audiência encerrada. Pá. Perturbação do sossego, que no governo Bolsonaro houve uma abolição crime, se tornou um crime grave, foi para o Código Penal, deixou de ser contravenção, acredite se quiser, e calúnia, porque eu falei. Olha a atenção que eu chamei, exige um ânimo específico esse crime de calúnia, não é assim. É criminoso vocês trancarem meu pai aqui. Você sabe o que é cárcere privado? Não, né? Você não pode trancar o meu pai doente aqui. Ela arrumou de todo jeito, eu vou trancar ele, eu vou xingar, eu vou destratar, inclusive eu ia lá para dar o último lanche dele, ele me dava o dinheiro, eu comprava pão de queijo e tal, e ela ficava na porta me esperando para trancar ele lá dentro, na minha cara. Nossa, se arrependimento de matar, se eu chamaria a polícia, elas são pegas em flagrante. E na época você não chegou a fazer uma ata notarial, alguma coisa assim, né?